Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui o pós-jogo do Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. Que jogo foi esse, hein, cara? Foi bem legal, né? Eu gostei desse jogo, foi divertido, muitos gols e gols bacana. Gol de Varela, gol de Pedro, Cebolinha, gol de Danilo. O Botafogo fez gol bonito também, cara. Que jogo legal, galera. O Botafogo não se acovardou. Ele quis jogar também, cara. No segundo tempo ele foi pra cima. Rapaz, que time abusado. Mengão tá classificado então, cara. É isso aí. Estamos nas oitavas de final mais uma vez da Copa do Brasil. E que venha o Hexa. Vamos em busca do Hexa. Vamos ver aqui agora o que os comentaristas do Linha de Passe vai falar da vitória do nosso Mengão. Deixa o seu like, se você é rubro-negro, inscreva-se no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Isso, não faz isso. Quando você falou não tem ninguém aqui, tá um monte de influenciador sentado fazendo linha. Para. Quando você falou na abertura do programa sobre... Jogo treino? Esse era o jogo É treino? lógico. É lógico que é um jogo treino. Ele girou o elenco, colocou a molecada. E após o jogo treino você faz observações, certo? Isso, exatamente. Pedro, 90 minutos, Lohan depois de 4 meses, vamos lá. O confronto em si, o mata-mata da Copa do Brasil, ele acaba com 6 minutos, né? Isso. O Flamengo abre logo 2 gols e ele acaba. Acabou com 10 minutos, pra mim já tinha acabado na ida. Não, mas é porque você tem sempre aquela coisa, aí o time não entra bem, entra desligado, o adversário faz o gol, aí fica um clima ali tenso. Maracanã com 25 mil pessoas pro jogo do Flamengo, eu não lembro a última vez que eu vi isso, sinceramente. Acho que deu 25 mil de presentes, inclusive pagante deu menos. Aí vai que acontecesse alguma coisa, mas não, o Flamengo entra e é bom frisar, é muito fraca a linha de defesa do Botafogo, porque o Flamengo, não é que o Flamengo entrou na intensidade que ele entrou no Clássico, entrou contra a LDU, não, ele entrou gerando bola. Ele busca uma inversão da direita para a esquerda, escanteio, gol. Ele busca outra inversão da direita para a esquerda, hora por cima, hora girando rápido, criação pela esquerda, gol. O totó do Pedro é quase de jogo treino mesmo ali, sabe? A bola vai passando, Pedro dá um totozinho ali de jogo treino. Passado isso, eu acho que o Felipe certamente vai ter muita coisa a considerar. Inclusive, ele explica muito na coletiva para um jogo que, em tese, foi tão tranquilo. Eu acho que o Matheus Gonçalves, em breve ele respondeu sobre o Juninho, né, que não engrena. Talvez em breve ele vai ter que responder, não sei se respondeu hoje, sobre o Matheus Gonçalves, que vai para um lado não é a posição dele, vai para o outro e a posição dele não rende. E acho que segura demais, você percebe escolhas ruins dentro do jogo, o jogo está fluindo porque a circulação estava rápida. Aí batia no Matheus, ele queria aproveitar o jogo ruim do adversário para tentar matar a dinâmica do ataque. Isso é preocupante do ponto de vista coletivo do Felipe. O Cebolinha hoje cai por dentro. Eu acho que o Felipe já tentou o Bruno por ali, não deu certo. Tentou. Tenta o Cebolinha hoje, não é a dele, mas passa por ali. A construção passa por ali. Boas construções passam por ali hoje. Não acho que vai ser uma solução, porque o Flamengo tem elenco para não precisar do Cebolinha como meio de articulação ali, quase que a ponta de cima do acaba vindo muito para a tripé. esquerda também, né? Sim, mas ele por ali funcionou um pouquinho na ausência do Arrascaeta, ainda que eu acho que o Flamengo vai buscar fora. 7 minutos, estava 3-0 no agregado. É um jogo contra mais um time difícil de da avaliar. Série C. Eu acho que assim, não dá para exigir nada e nem devemos exigir nada de um time nessa condição, num calendário como o que a gente tem. A grande notícia para o Flamengo é uma só. Conseguiu poupar, porque o Felipe que me perdoe, ele poupou, obviamente. Claro que poupou. Claro que poupou, eles têm um certo reserva de falar poupei e tal, né? E poupou, tá de parabéns. É isso. Poupou todo mundo, levou o jogo como se fosse... É claro que é terrível você tomar 12 chutes no gol e tomar 2 gols de um time da Série C. Mas acho não que importa. o relaxamento do jogo resolvido também leva É isso. isso. Nesse contexto, não importa nada disso. O que importa é, com 7 minutos de jogo, ele estava classificado e poupou todo mundo pensando num jogo que aí sim é um jogo muito grande e importante contra o Palmeiras. E deu minutagem para quem precisava também, Pedro, o tempo todo. O Arrascaeta entrou no segundo tempo, não tinha jogado outro jogo. O Arrascaeta entrar, eu consigo entender. Sim. O Pedro jogar os 90 é que eu acho que talvez ele tivesse que ouvir o Felipe, porque também pode ter uma explicação. Tem que ter, né, Pedro? Porque na coletiva anterior o Felipe falou que o Pedro não estava fisicamente. Jogou se poupando. Assim como eu acho que o Arrascaeta entrar hoje, poupou o Arrascaeta. Mas, viu, galera, depois do jogo, o Pedro, ele falou que se sentiu muito bem em jogar os 90 minutos. Então, cara, tá certíssimo.
Se o cara aguenta jogar, tem que jogar. Agora, domingo, ele vai ter que jogar contra o Palmeiras. Se não, o bicho vai pegar. O fim de semana e jogou hoje? Acho que não. Acho que o Arrascaeta hoje tem muito a ver com o jogo-treino. Joga pra rodar. Sim, é isso que eu falei, pra dar minutagem. O Pedro é que talvez eu acho que numa dessa você estica pra querer fazer um gol, pra querer fazer um quinto, não sei. Mas pode Eu ser acho que tudo não é isso. pelo gol, não, viu, Pedro? Eu acho que, assim, é uma avaliação de que pra ele era bom Aliás, jogar. é o primeiro, se eu não me engano. E talvez uma indicação... Desde que voltou. 90 minutos é a primeira vez, desde E que talvez uma indicação de que ele não comece jogando. Aí não sei, não é informação. É que Ou ele em não algum comece momento- jogando Mas é uma no coisa final pra de ser semana. cogitada. Sim, em algum momento Porque num talvez jogo, vamos avaliar a recuperação depois de 90 e ele comece, não sei. mas num jogo menos exigente, a participação maior. Pode ser isso. Se o Flamengo de 1º de maio a 1º de junho Se é um Pedro pressionando, ele tem 10 partidas. Então, 1º de maio, 1º de junho, 10 partidas. Tem mais duas, né? Final de semana e Ainda meio de tem. semana que vem. Então, é muito difícil chegar em algum momento em 10 partidas e com um placar de 4-1, com 4 minutos do segundo tempo, não correr um relaxamento, não levar a bola longa. Cara, é impossível. Sem a quantidade, tanto que o torcedor respondeu. A resposta está na arquibancada. Você pega o Flamengo com 25 mil pessoas. Isso eu não lembro. Isso é inconcebível. Corte É recente. inconcebível para a marca, para o clube, para aquilo que ele representa. Tem uma sugestão, né, a nova diretoria do CBF, que vai ser formada, eu não sei quem vai mandar, mas tem bastante gente lá para isso. Sim, a gente poderia até, esta fase, as oitavas vão começar. Oitavas, então significa que tem 16 clubes. É uma fase mais difícil no futebol brasileiro. Em outras ligas, quando você tem 16, você ainda tem grandes jogando contra minúsculos. No futebol brasileiro, você tem um outro tipo de confronto. Então não dá para fazer o que eu vou dizer aqui, mas até esta fase aqui, daria para jogar em partida única. Você elimina algumas dobras. Porque é o seguinte, Flamengo vai jogar contra o Botafogo da Paraíba fora de casa. Jogo único. O que isso faz? Isso transforma este primeiro jogo num jogo decisivo. Então, o clube que vai jogar precisa tratar a partida mais seriamente, senão ele dança e cai fora da Copa do Brasil. Para o adversário, é aquele jogo e é na casa dele, porque o time de menor divisão recebe o de maior divisão. Mas esse aumenta a chance do time menor passar e a CBF prefere ter os times grandes na fase decisiva. Então é o seguinte, se eu como entidade vou direcionar clube, também já é um negócio... 2 jogos. Mas ainda assim, Fortaleza caiu, Grêmio caiu. O que eu acho é que, na verdade, em geral, você tem... Esse ano a gente não... Palmeiras e Ceará. Sim. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes nessa fase você já tem confronto de 2 times de primeira divisão. Mas e dá aí pra talvez fazer isso... Dá para fazer. Sim, porque é o seguinte, o calendário não comporta. Então o que não dá é para o Flamengo... Sabe, voltemos para o estadual. O que não dá é para o Flamengo e qualquer outro time, e isso acontece com outras equipes, jogarem de 1º de maio a 1º de junho 10 partidas. Você tem ali um pouco, 31, 32 dias e 10 partidas. Você imagina, um dia antes, um dia depois, o dia do jogo, você elimina qualquer possibilidade de se pensar. Você não pensa, você executa e executa mal e viaja. E tem que viajar pela Libertadores, tem que viajar pela Copa do Brasil, você viaja pelo Brasileiro. Nós temos que ter o calendário mais inteligente e racional do mundo. E nós temos justamente o inverso, que é o pior. Então é o seguinte, cara, elimina esta volta até as oitavas. Das oitavas em diante, faz ir de volta. Mas claro que quem compra os direitos, a gente fala de televisão, quer mais jogos. Porém, é o seguinte, quando você tem um jogo mais importante, ele dobra a tua audiência. Eu tô quase achando que isso aí é sexo dos anjos. A gente vai sempre falar isso. Mas não, precisa entender que tem que valorizar o produto, que está lá no... Não, é só para... E acho que a gente precisa tratar... Citar para a nova diretoria que não vai fazer isso. A gente precisa parar também de tratar essa situação dos 10 jogos em maio como atípico. Porque isso agora, infelizmente, está instituído no calendário. Como a gente não acompanha o calendário internacional, em 24 teve competição, em 25 tem competição, em 26 tem competição, em 27 o calendário para a Copa do Mundo Feminina, em 28 tem competição, em 29 tem competição, Mundial em 30 de tem clubes, competição. Então, assim, não é algo atípico. A partir de agora, o calendário brasileiro ele vai acelerar, esticar, arrebentar todo mundo até o final de maio para parar em junho.
Aí ele volta em julho. Então, isso estica de novo. Isso precisa ser Só para explicar, claro. Mundial de Seleções, Copa América 24, Mundial de Clube Feminino, 25, Copa do Mundo 26, Mundial Feminino 27, Copa América 28, Mundial de Clube 29. Começa o ciclo todo de novo. E essas competições tem que parar mesmo para elas. Não Claro, nada justifica claro. você jogar um Mundial aqui no Brasil e continuar jogando o Campeonato Brasileiro. Até porque os campos serão ocupados. E para quem não entende, Calçade, só para explicar como seria mais interessante o futebol, se a gente tem um calendário alinhado com os calendários europeus, a gente, quando tem férias dos jogadores aqui, a gente poderia assistir esses campeonatos quando não tem futebol aqui. Sim. Então, em vez de ver a copinha, em vez de ficar vendo o início de estadual, de repente, e puxado para o começo do tempo do ano, a gente poderia ver o Mundial de Seleções, o Mundial de Clubes, o Mundial Feminino, a Copa América. A lógica do mundo inteiro é assim. Ou seja, você preenche com uma coisa diferente e interessante quando os clubes não estão jogando e os clubes são preservados, a não ser os que seriam jogadores convocados, seriam arrebentados na volta. Mas os clubes, teriam mesmo mais de férias. a gente vai para outro assunto, mas assim, os clubes, até um mês atrás, eles apoiavam tudo que a CBF fazia, tanto que votaram todos no Edinaldo. Isso. Um mês, 30 dias depois, eles largaram a mão do Edinaldo, como se não existisse. As federações também abandonaram o Edinaldo. Ele não existe, ele foi sozinho para casa. Isso deve ter ele deve ter se sentido muito mal. Poxa. Porque ele se achou o máximo e a hora que viu ele estava sozinho. Né? E agora os clubes estão cheios de reivindicações. Eu não consigo entender isso, porque elas surgiram em 30 dias. Você não consegue? Elas por que não foram feitas por Edinaldo? Calçade, em março, não é que os clubes votaram no Edinaldo. Em março, as principais lideranças de bloco das ligas fizeram campanha. Ligaram, se reuniram, pediram votos. Houve um movimento por uma unanimidade. Em maio, eles querem convencer a gente que é uma ruptura porque eles não aguentam mais esse sistema. É muito difícil. Para outra. Eu concordo. Eu acho que a confirmação da eleição do Schaud, Samir Schaud como presidente no domingo, é uma vitória do sistema, sim. O sistema colocou o Edinaldo, o sistema tirou e o sistema está se retroalimentando. E ele com prova o Schaud. que ele é mais forte do que qualquer um. Mas aí a gente está vendo que o sistema é muito maior que o futebol. Só que aí os clubes não vão me pegar nessa semana com papo de que, nossa, a gente é contra tudo que está aí. Mas em março vocês estavam fazendo campanha pelo Edinaldo. O Edinaldo era esse sistema. É isso. A diretoria eleita agora é mesmo de março. Os vices de agora, muitos são de março. Então, isso aí não vai dar para cair para nenhum dos dois lados. É um caso único no mundo, que foi eleito por aclamação e foi defenestrado por aclamação. Por aclamação também. Mas tem que ser bom, hein? Não, tem que ser bom, especial. A gente vai fazer um Galera, tô vendo aqui os comentários do último vídeo que eu coloquei e tem muita gente reclamando, cara. Porque o Flamengo tomou 2 gols. Mas, gente, olha só o momento do jogo que o Flamengo tomou 2 gols. Tava 3-0, o Flamengo tomou um gol. Depois estava 4-1, o Flamengo tomou outro gol. Cara, o Flamengo controlou o jogo. Fez gol a hora que quis. Descansou, pensando já no próximo adversário. Foi um jogo treino, galera. Meu Deus do céu, se perde, é uma desgraça, não presta esse time lazarento, não vale nada. Se empata, porque empatou, não presta também. Se ganha por 1-0, não presta porque ganhou por 1-0. Se ganha de 4-2, mas ganhou do Botafogo da Paraíba, então não presta também. Pô, gente do céu. Aí fica difícil agradar, né? Rapaz, vamos ter bom senso. Vamos ser gratos. Cara, estamos classificados. O Flamengo fez o que tinha que fazer. No primeiro jogo, poupou todo mundo. Venceu fora de casa, gramado ruim, por 1-0. Hoje, fez o que tinha que fazer. Poupou quase todo mundo e venceu, cara. Fez 4 gols, legal, bacana. Tomou 2 gols, tomou. E daí? Se classificou. Cara do céu, tá muito chato. Sinceramente, tem torcedor chato, hein? Meu pai do céu. Vamos ver aqui as notas. Ranking de atuação, hein? Cebolinha e laterais vão bem em classificação, ranking de atuação. Matheus Cunha teve uma nota do público de 4.6. Olha só como que é diferente a análise de um especialista e análise da torcida. Olha como que é diferente. GE, 6.0. Público, 4.6.
Porque ele falhou no primeiro gol, né? Também acho que ele falhou. E daí, cara? Que ele falhou. Ele quase não joga, é normal falhar. Se fosse o Rossi, talvez não falharia, né? Porque tá jogando sempre, tá com ritmo de jogo. Não dá pra culpar o Matheus Cunha. Ele fez 2 defesaças. Pega os melhores momentos. Ele fez 2 defesaças. Então o cara não é ruim, né? O Varela, 8.1. Foi bem, né? Fez gol. Que gol bonito, cara. Fez um lindo gol. Ele dominou e já bateu pro gol, né? Wesley, 5.6, né? Entrou no segundo tempo. João Victor, eu achava que o Wesley hoje seria titular, mas como eu não sou técnico, o técnico é o Felipe Luiz, ele colocou o Varela, né, para ganhar ritmo de jogo para pegar o Palmeiras, né? Já que o Wesley tomou o terceiro amarelo e não enfrenta o Palmeiras. João Victor, acho que foi muito bem, 6.2. Danilo, 7.6, fez um belo gol, né, cara? Tipo um voleio, né? Pegou no alto, emendou pro gol, bacana, né? Abrindo o placar. Ayrton Lucas, 7.4. Everton Araújo, 7. Eu gostei do Everton Araújo, gostei do Ayrton Lucas. Gerson, foi bem também, né? Falar o que do Gerson? 7.2. O João Alves, 6.5. Matheus Gonçalves, 4.3. O Matheus Gonçalves não conseguiu fazer gol, né? Mas ele ajuda bastante ali na marcação. Juninho, 4.2. O Juninho entrou e não fez o gol. O narrador queria falar o Juninho Xexé, que ele falou? Juninho Xexé? Eu acho que foi isso que ele falou. Michael, 5.7. O Michael não conseguiu fazer o gol, né, cara? Mas ele é batalhador, né? Ele corre, ele participa bastante, né, do jogo. Lohan, 5.3. Achei que entrou bem, hein? Depois de algum tempo parado, né? Parado não, sem poder jogar no profissional. Ele entrou bem, eu achei. Pedro, 7.8. Fez um gol, o segundo gol, né? Um belo gol, diga-se de passagem. Foi bem no pivô. Everton Cebolinha, 7.6. Arrascaeta, 6.6. Felipe Luiz, 7.0. Tá aí? Concordo com as notas. Concordo. Tá bom. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Que você possa ter uma excelente noite e um excelente dia de quinta-feira. É nóis. Fui.